Seguindo com as nossas videoaulas, vamos agora dimensionar a medida de segurança sinalização de emergência. Nós temos aqui nessa nova aba os subtipos de sinalizações, que são de proibição, sinalização de alerta, sinalização de orientação e salvamento, sinalização de equipamentos de combate a incêndio e alarme e sinalização complementar. Selecionando aqui de alerta, nós já temos a alteração ali dos blocos. Nós vamos utilizar basicamente, na maioria dos casos, essas sinalizações aqui em verde, que são referentes à orientação e salvamento, sinalização de equipamentos, de combate a incêndio, de alarme. Nós usamos em todos os projetos a sinalização de extintor, né? Aonde for o caso, sinalização de hidrante, sinalização de alarme, sinalização de bomba de incêndio, algumas setas. Então nós temos essa sinalização complementar também, que são relacionadas à porta corta-fogo e também a placa relacionada aí à porta com barra antipânico, orientação de aperto e empurre, as sinalizações de proibição. Nós vamos selecionar aqui orientação e salvamento e vamos começar pelas portas de saída de emergência. Então sinalização S12, seleciono aqui. Eu posso utilizar aqui a metragem que eu julgar necessário, ou eu posso medir de um ponto até tal ponto. Vamos usar dessa forma, medindo, para que vocês vejam o que a ferramenta do PrevSys vai apresentar para nós. Então seleciono medir, vou utilizar essas portas aqui como referência, clico no primeiro ponto e vou colocar que deste ponto aqui eu tenha a visão da placa. Então isso deu pouco mais de 10 metros, clico para calcular e a placa indicada, a dimensão indicada para essa distância que eu apresentei para o sistema é a placa de 38 centímetros de comprimento por 19 de altura. Então eu vou clicar aqui em desenhar e vai aparecer para mim aqui a placa e também a simbologia. Então já sai aqui o código e também sai a dimensão. Aqui na planta baixa vai sair a dimensão em milímetros. Então eu sei que nesse raio aqui, essa placa de sinalização de emergência, ela vai ter aí uma visibilidade de acordo com a normativa do Corpo de Bombeiros, a NPT 20. Da mesma forma, eu posso acrescentar, como se trata de uma porta aqui ao lado, eu posso fazer a cópia dessa sinalização para essa porta aqui. Então, da mesma forma aqui, ela vai ter o seu raio de referência indicado. Então, eu posso fazer dessa forma, assim como eu posso também fazer a indicação direta já de que distância eu quero que essa placa ela atenda. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 12 metros. Vai dar a mesma dimensão da placa anterior, que antes deu um pouco mais de 10 metros quadrados. Então, a dimensão indicada ela atende até 12 metros de distância. Então, tem essas duas formas de lançamento. Você medindo de onde até onde, ou já indicando, eu quero que atenda 12 metros de visibilidade, 10 metros, 8 metros. Então, tudo isso é tabelado e já pré-cadastrado no sistema, tá? Eu vou colocar essa placa que eu lancei aqui. Aqui. Deu um errinho aqui. Vou lançar novamente. Sinalização de emergência, orientação e salvamento, saídas, ou medir aqui. Vou medir aqui até, por exemplo, até aqui nesse raio, né? Também deu um pouco mais de 10 metros, vai dar a placa ali de 12 metros de distância de visualização. Coloco ela aqui. Agora sim, lançado correto. Aqui do lado a simbologia. E aqui vai ficar com a mesma sinalização. Também está lançado. Então toda essa área aqui já está atendendo
a distância máxima de visibilidade dessas placas que foram lançadas nessas portas de saída de emergência. Aqui também é uma porta de saída de emergência. Vamos colocar a sinalização de saída. Vou colocar aqui 10 metros. Então, já calculou aqui, ó, de acordo com a NPT 20, tá? Então, vou indicar aqui. Orientação. A simbologia, ó, 316 por 158 de altura, tá? Então, tudo isso aqui já vai ficar detalhado na planta baixa. Informações importantes que os bombeiros analistas vão estar conferindo aí na sequência. Então, a gente sabe que precisamos agora, vou sinalizar essa porta aqui de saída de emergência também. Sinalização de emergência, orientação de salvamento, um S12. Vou usar o mesmo padrão das demais, vou colocar 12 metros de visibilidade. Faço o lançamento aqui. Simbologia. Olha só. Já deu uma boa visibilidade das saídas de emergência, tá? E agora, então, como tem áreas que ainda não foram atendidas, né? Ou pouco atendidas, né? Se você imaginar que você está aqui na posição desse farolete, você vai estar fora da visibilidade, da distância máxima de visibilidade dessa porta aqui, né? E você está na mesma linha da sinalização das portas que ficam logo acima. Então, você, teoricamente, né, não vai ter aí uma visibilidade adequada. Então, a gente pode propor aqui uma sinalização de saída nesse pilar, ou até mesmo uma sinalização nessa parede, né? Que me parece aí um pouco mais adequado, né? Colocar nesse pilar ou nessa parede aqui para que você possa atender ao que preceitua a normativa com relação às distâncias máximas de visibilidade, de visualização, né, das placas de sinalização de emergência. Então, eu vou colocar aqui uma sinalização de emergência, tudo isso a critério do projetista, conhecendo a edificação, conhecendo a realidade, conhecendo o local, para saber qual a melhor sinalização utilizar. Aqui eu vou colocar a distância de 12 metros de visibilidade também para essa sinalização de orientação, né? Que vai ser essa placa aqui. Então, ela já puxou aqui, né? Olha só. Então, se alguém tiver aqui nessa área ou aqui próximo dela, vai ter visibilidade dessa sinalização. Vamos colocar aí mais uma placa aqui, que aqui ficou fora, né? Mas não tem como colocar uma placa de sinalização no palco. Então a gente vai colocar uma placa aqui mesmo, ao ladinho da escada já, indicando o sentido da saída. Um ajuste no desenho para ficar bem organizado. Aqui vai ter que colocar uma sinalização também. Estamos usando por padrão aí 12 metros de visibilidade. Num local que não seja tão grande como uma área, né, desse salão, você pode utilizar uma dimensão inferior, mas recomendo aí para o grupo F, reunião de público, no mínimo utilizar aí 10, 12 metros de visibilidade. Então, está alocado aqui também. Precisamos fazer um direcionamento para essas saídas aqui, né? Então, vamos instalar aqui nessa parede superior, próximo do farolete, sinalização de emergência. 12 metros de visibilidade. Pode colocar aqui ou aqui, né? Vou colocar aqui. No local
vai ficar fácil a compreensão de que a luminária está acima da sinalização de emergência. Instalado aqui também, né? Vai gerando uma pequena confusãozinha aí, né? Uma boa confusão dos raios, mas é interessante que você verifica aí, tem a real noção de onde está sendo atendido ou não, né? Então aqui nós temos, já está atendendo, né? Pode ver que todo o salão aqui ele está sendo atendido por uma ou outra placa de sinalização, né? Então sempre de uma placa você tem que ter a visão da outra. Então aqui a gente já está atendendo nessa orientação. As portas estão sinalizadas. Temos aí as placas de setas indicativas, né? Vou colocar, então vou aqui desativar sinalização de emergência, vou desativar o círculo de referência. O projeto já fica limpinho, bem organizado, né? Como tem que ser apresentado aí ao Corpo de Bombeiros para análise. Então viram a facilidade no lançamento, não precisa ficar consultando tabela para saber qual a dimensão, qual a distância de visibilidade, né? Ficar copiando símbolo, colando símbolo. Aqui já sai a imagem representativa e já sai o código também de sinalização de acordo com a NPT20 e de acordo com a dimensão necessária também. Precisamos agora avaliar os espaços internos, né? A gente tem aqui o depósito e o bar. Acredito que uma sinalização aqui já seja necessária, quem sabe uma placa de saída, né? Aqui no sinalização, uma placa de saída aqui nesse depósito. Vamos colocar aqui, vamos medir, né? Vamos medir aqui da porta até no ponto mais distante, ó, deu um pouco mais de 8 metros, né? Então vai calcular uma placa de 31.6 por 15.8, vai atender esse ambiente quanto à distância de visibilidade, né? Rotação aqui, ok, vou colocar a placa aqui. Por isso que eu comentei a respeito da iluminação de emergência, né? A gente viu que essa luminária lá, anteriormente, ela atende ao ambiente, né? Então, vou selecionar ela aqui, ó. Então, a luminária ela é suficiente. Pode ser que lá no local, nessa parede, tenha um ponto já de energia e fique fácil a instalação. Pode ser que seja sobre a porta, né? Então, você pode avaliar. Essa luminária aqui poderia tranquilamente mudar ela de local e colocar ela sobre a porta, né? Também estaria correto aí, falando em normativa, tá? Então, como responsável técnico, você precisa fazer a avaliação adequada, qual situação se encaixa melhor na tua edificação. Deixa eu desativar aqui. Outro ponto interessante é essa facilidade de você mudar para uma medida de segurança ou outra, retornar, fazer uma alteração, conferir, enfim, ajustar, né? Então, o PrevSys traz isso aí de vantagem também, né? Se fosse o caso de mudar o posicionamento dessa luminária, seria bem tranquilo, né? Somente trazer ela aqui na porta junto com a plaquinha de saída de emergência. Mas digamos que aqui seja de fácil instalação e a gente vai manter ali. A luminária está de frente com a sinalização, vai ficar bem iluminado, vai atender aí tranquilamente. Acredito que esses pequenos espaços aqui, ó, a copa aqui é um pequeno espaço, a cozinha acredito que é interessante a gente colocar aqui também uma sinalização de saída de emergência. Vamos medir, vamos usar aqui, deu quase 6 metros de distância, então coloca aqui a plaquinha com o seu código e a dimensão mínima já em planta baixa. Na hora da instalação, pode ser que tenham preferência de instalar uma placa maior, não tem problema. Essa dimensão aqui ela é sempre a dimensão mínima das placas de sinalização de emergência. Aqui, por se tratar de uma área externa, apesar de ser coberta, é uma área externa, já com em vão, não tem porta, não tem nada, eu acredito que não se faz necessário uma instalação de sinalização de emergência. Até porque você tem 2 luminárias já, né, para iluminar esse local em caso de falta de energia, não tem erro quanto à
a saída, né? Acredito que não se faz necessário, mas se necessário fosse, né, eu colocaria aí uma sinalização de seta indicando aqui, junto com essa laminar, indicando o sentido da saída, mas assim não é um ambiente grande e não tem como errar a saída. Então, a princípio eu vou deixar sem aí nenhuma sinalização nesse ambiente aqui. Como a gente tem um local de reunião de público, as portas aqui já estão desenhadas com sentido de abertura para fora, que é algo que é básico quando se fala de local de reunião de público acima de 200 pessoas. Nós vamos ter aqui a ferragem, a barra antipânico, né? Então a gente coloca aqui uma sinalização complementar nessas portas, né? Então vamos colocar aqui, ó, sinalização de emergência, orientação de salvamento, é a placa S18, que é o aperte e empurre. A distância de visibilidade dessa placa ela não precisa ser tão grande quanto a placa que fica sobre a porta. Por quê? Porque a intenção é que a pessoa já esteja próxima da porta e faça essa leitura. Então vamos colocar aqui 6 metros, né? Então 6 metros de visibilidade vai dar essa dimensão aqui, 19 por 9,5. A gente clica aí no desenhar, vai sair aqui a informação com o código, né? Então, como está próximo aqui, pode ser copiado, né? Então, essa é uma placa aí que é complementar. Quando a pessoa chega mais próximo dela, vai poder fazer a leitura da orientação, né? Eu já vou copiar também aqui para as nossas portas que estão na parte de baixo. A gente consegue ajustar aqui a localização da simbologia também. Aqui qualquer coisa você pode diminuir, né? Se ficar um pouco grande aí. Você pode diminuir um pouco aí a sinalização, porque o que mais importa é o código, né? Aqui a simbologia que identifica qual é a sinalização e a sua dimensão mínima em planta, né? Então aqui fica só um exemplo, né? Uma dica aí de como você pode trabalhar com isso aí. Aqui também. E aqui também. Então a gente tem aqui. Todas essas portas que são utilizadas como saída de emergência, né? É um ambiente de reunião de público com a população que vai dar um pouco alta aí. A gente já tem conhecimento disso, né? Até ficou a informação aqui do projeto original, né? 564 metros vezes 2 vai passar tranquilamente aí, né? 1.129 pessoas. Então já vai precisar de bastante saída de emergência, tá? Então estão sinalizadas as nossas portas de saídas de emergência de maneira prática e rápida com o PrevSys.